de hoje. Muito bom dia aos colegas que estão conosco aqui, os professores dos anos iniciais, coordenadores. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa ATPC dos anos iniciais dessa segunda-feira, do dia 7/6. E é um prazer tê-los aqui conosco em mais uma ATPC, para que possamos aqui desfrutar do maravilhoso material que foi preparado, foi elaborado para vocês hoje. É para vocês hoje. Então, vamos passar algumas orientações para que a nossa ATPC transcorra da melhor maneira possível, de forma organizada. Então, como os professores já conhecem, algumas orientações que costumamos passar no início de cada formação, cada ATPC, são as ambientações, as explanações referentes ao uso da plataforma da ferramenta Teams, né? Então, durante as explanações, sempre deixar as câmeras, os microfones desligados, né? Só ligar quando a gente tiver alguma interação, alguma coisa assim no momento da apresentação. E o chat está liberado para todos. Se alguém tiver algum problema com o chat, depois pode me procurar do privado, com o seu e-mail institucional, que a gente vai tentar resolver, ou então você pode levantar a mãozinha e fazer as perguntas que serão necessárias. Essa aqui é a ambientação, como nós costumamos passar, referente ao uso da plataforma Microsoft Teams pelo computador. Então, o Teams ele sempre vai fazendo algumas atualizações na sua página inicial. Então, nós temos ali onde escrever no chat, onde ligar e desligar o microfone, né? Sempre quando fica com aquela barra, significa que ele está desligado. No mesmo caso da câmera, ligar e desligar. Para você pedir a palavra, está aí um emoji, se eu não me engano, com a mãozinha levantada. E no final das reuniões, das ATPCs, para você sair, né, para não ficar logado ali direto na reunião, é só você clicar no botão sair do telefone, que está em vermelho aí. Essa aqui é a ambientação do Teams pelo celular, que é um pouquinho mais, podemos dizer um pouquinho mais difícil, mas os ícones da câmera e do áudio, do chat, eles ficam na tela visível. Porém, se você precisar pedir a palavra, você tem que ir nesses 3 pontinhos e pedir a palavra ali. Tudo bem? Então, mostramos aqui as ambientações. A nossa dirigente regional, a professora Vanessa, como os professores já conhecem, infelizmente ela não poderá. Eu até me confundi aqui com uma Vanessa que entrou aqui, mas ela já deu bom dia, parece que não é ela, mas tudo bem. Ela está numa convocação em São Paulo, não pôde estar conosco aqui. Temos aqui a próximo slide a nossa equipe, né? A professora Amanda, que é a PCNP responsável pelos anos iniciais. Eu aqui sou um apoio só nas transmissões, quando é necessário nós ajudamos com alguma ferramenta tecnológica, sempre voltada para uso na educação. E temos conosco também aqui na nossa ATPC de hoje a diretora do Núcleo Pedagógico, a professora Iraneia. Aqui eu vou pular esse aqui. Então, nós temos aqui, como apresentamos a equipe, vamos passar a palavra primeiro para a professora Amanda, para dar as boas-vindas. Por favor, professora Amanda. Bom dia a todos, sejam mais bem-vindos a mais um ATPC pela Diretoria de Ensino de Miracatu, que possamos ter um ATPC produtivo, né, de acordo com a sugestão aí do nosso último ATPC, a pedido de vocês, para que a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais o estudo sobre essa unidade temática do EMAI, desde o 1º até o 5º ano dos anos iniciais, é uma unidade temática que tem no EMAI volume 1 e volume 2. E espero que esse ATPC possa contribuir para a formação continuada de vocês, e estamos sempre à disposição com sugestões, no que mais a gente pode ajudar e a contribuir no fazer pedagógico na sala de aula das escolas, tá bom? Muito obrigada, passo a palavra.
Obrigado, professora Amanda. Agora, por favor, passo a palavra para a nossa diretora do Núcleo Pedagógico, a professora Iraneia. Bom dia, professora. Bom dia a todos que estão aí conosco nesse dia de hoje. Esperamos que nós tenhamos realmente um dia abençoado de trabalho, que todos nós possamos sair daqui mais fortalecidos, tanto emocionalmente, né? Porque é sempre muito bom estarmos juntos com os nossos companheiros, mesmo que à distância. E também de forma intelectual, porque vamos aprender. Então, é um prazer estar com vocês e esperamos futuramente estar com vocês presencialmente, não só virtualmente, mas por enquanto ficamos aqui nesse trabalho virtual, mas queremos compartilhar o calor humano, ainda que à distância. Então, bom dia a todos. Eu passo a palavra. Obrigado, professora Iraneia, pelas palavras, professora Amanda também. Só lembrando que a nossa equipe também tem o supervisor Sérgio Batista, mas gostaríamos de lembrar os professores, os coordenadores estão conosco aqui. As reuniões de alinhamento da supervisão de ensino costumam ser sempre na segunda-feira, no período da manhã. Então, muitas vezes, pode acontecer de ele poder, dependendo do teor da reunião, pode acontecer dele vir dar um bom dia, uma conversa conosco aqui, mas infelizmente ele também não pôde, né? Porque hoje era essencial, era importantíssima a presença dele nessa reunião da diretoria de ensino para os supervisores de ensino. Então, dando continuidade aqui, que nós, como a professora Amanda já mencionou, que vai ser o teor da nossa TPC de hoje, probabilidade e estatística. E qual é a pauta do dia hoje? Sempre lembrando que a nossa TPC se baseia na resolução SE de 72, de 16 de dezembro de 2019, e a resolução da SEDUC, de 18 de março de 2020. A nossa pauta de hoje está assim: tivemos o acolhimento, as boas-vindas de todos, falamos dos combinados, a ambientação do Teams, tanto pelo celular como pelo computador. Teríamos também uma leitura inicial, a probabilidade em situações aleatórias do cotidiano, vai ter uma interação dos professores. Hoje vai ser muito legal ver a participação de vocês aqui. Aí teremos no livro a matemática da sala de aula do capítulo 5 e teremos a sequência aqui do 9 e 10 do quarto ano. E teremos também as considerações finais. Então, dando continuidade aqui com a leitura inicial, passo a palavra para a professora Amanda. Bom, pessoal, a nossa leitura inicial hoje é O Menino Nito. Então, homem chora ou não. E a partir dessa leitura que também nós vamos utilizar para fazer algumas reflexões dentro do tema proposto para hoje, também. Tem uma pequena resenha sobre este livro, que também consta no acervo dos livros paradidáticos. Esse aqui é do programa Alfabetização na Idade Certa, tá? E com certeza vocês têm no acervo aí na escola, tá bom? Então, a resenha é assim, ó. Nito abria um berreiro por tudo e ninguém aguentava mais tanta choradeira. Um dia, seu pai o chamou num canto e veio com aquele discurso: você é um rapazinho, já está na hora de parar de chorar à toa. E tem mais: homem que homem não chora. Essas palavras martelaram na cabeça do Nito. Então, só para sensibilizar para o tema, gostaria de propor para vocês essa reflexão. Qual a probabilidade de que eu faça essa leitura em 5 minutos? Vou dar algumas dicas para vocês. Esse livro tem 16 páginas, todas elas são ilustradas, a maior parte é ilustração. Então, tem mais ilustração do que texto nessas 16 páginas, tá? É um livro paradidático, do acervo do programa Alfabetização na Idade Certa, e a recomendação dele é para que seja o uso nas salas de aulas do primeiro ano, mas nós sabemos que a riqueza e a infinidade de trabalhos são infinitas. Então, essas são as dicas aí que eu dei para vocês. E vamos colocar no chat aí qual é a opinião de vocês sobre isso, né? A probabilidade de eu fazer essa leitura em 5 minutos, ela é pouco provável, muito provável, improvável ou impossível. Onde nós encontramos essa habilidade?
Essa habilidade é uma habilidade do 4º ano, volume 1 da sequência 10, e a habilidade é essa daqui, ó. Identificar entre eventos aleatórios cotidianos aqueles que têm maior chance de ocorrência, reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem utilizar frações, explorando a ideia de probabilidade e combinatória em situações, problemas simples. O objeto do conhecimento é análise de chances de eventos aleatórios, tá? Então, é isso, nós vamos fazer a leitura e já vamos começar essa interação à luz da probabilidade, tá bom? Só quero fazer um adendo para vocês, pode passar o slide, Kleber, por favor? Tá aí o desenho do cronômetro, gente, nosso tempo, né? E uma curiosidade que eu trago para vocês, tá? Cronos, conhecido como o rei dos titãs, devorava todos os filhos assim que deixava o ventre sagrado da mãe, pois não queria que ninguém lhe sucedesse. E devido a isto, Réia sentia uma dor insuportável cada vez que isto acontecia. Mas chegou um momento em que ela resolveu esconder seu caçula Zeus, numa caverna na montanha coberta de bosques de Egem, na escuridão da noite do iminente nascimento, longe das vistas de Cronos. Por que eu estou trazendo essa curiosidade para vocês, gente? Porque daí vem a analogia de que o tempo é aquele que nos devora. Estamos submetidos ao tempo do relógio, do calendário, etc. Então, a palavra cronômetro, ela está relacionada e derivada da palavra grega cronos, que significa tempo, tá? Então, só para a gente saber, né, um pouquinho mais, uma curiosidade aí para a gente saber de onde vem a palavra cronômetro, né? Tudo tem uma origem, tudo tem um porquê, tem uma razão, tá bom? Então, só um momento aí de você sabia, curiosidade aí para a gente, tudo bem? Pode passar o slide, Kleber? Vamos lá, gente. Um minutinho aí, por favor. Coloquem aí a probabilidade de vocês. Muito provável, pouco provável, improvável. Por favor, para a gente depois fazer a análise desse dado. Já temos algumas respostas já no chat. Interessante que todos pudessem, para depois nós podemos fazer uma tabulação desses dados e estreitar aí os nossos conhecimentos. Vou começar a leitura, tá bom? Então, ó, 10h19 aqui no meu relógio. O menino Nito, Sônia Rosa. Quando o Nito nasceu, foi uma alegria só. Todo mundo ficou contente. De tão gracinha que era, logo, logo começou a ser chamado de bonito. Bonito para lá, bonito para cá, até virar apenas Nito. Todo mundo achava lindo. Mas Nito tinha um probleminha. Chorava por tudo. Quanto mais crescia, mais chorão ficava. Toda a gente foi ficando preocupada. Que menino chorão? Falava o pai. Para de chorar! Gritava a mãe. E era aí que o Nito abria aquele bocão que dava até para contar todos os dentes. Certo dia, o pai chamou num canto e lhe falou muito sério. Nito, meu filho, você está virando um rapazinho. Já está na hora de parar de chorar à toa. E tem mais. Homem que homem não chora. Você é macho. Acabou o chororô de agora em diante, viu? O menino ouviu tudo calado, assustado, e ficou pensando nas frases. Acabou o chororô. Homem não chora. Você é macho. E agora, Nito? O que fazer com aquelas lágrimas que havia guardado para aquelas horas? Pois é. Nito só tinha uma única saída. Engolir todos os choros que tivesse que chorar. Pronto, estava resolvido. Homem que homem não chora. O jeito é engolir o choro todinho. Assim, desde a conversa com o pai, ninguém mais viu ou ouviu Nito chorar. Ele passou a engolir uma média de 20 choros por dia. Teve um dia e cortou o pé na rua e engoliu 30 choros em apenas 2 horas. Na hora em que se cortou, 5 choros. Quando fez o curativo, mais 10 choros de uma vez. Quando levou aquela injeção enorme no bumbum, mais 15 grandes choros bem contados, engolidos de uma vez só. O pessoal foi ficando com a pulga atrás da orelha. Nito, que corria para lá e para cá, foi parando de correr, foi parando de pular, foi parando de brincar. Ao final de um mês, o menino já não aguentava nem levantar da cama de tanto que pesavam os choros engolidos. O pai chamou a mãe num canto. Nosso filho está doente, vamos chamar o médico. Doutor Aimoré, velhinho simpático, que sempre cuidou de plantas e crianças, chegou logo.
Conversou com o pai e a mãe e foi logo ver o menino. Nito estava tão cansado e tristinho que, quando viu o doutor Aimoré, quis logo chorar, mas rapidamente engoliu esse choro. Depois dessa engolida, quase não conseguiu nem abrir os olhos. O médico ficou desconfiado. O que está acontecendo, meu menino? Perguntou carinhosamente o médico. Nito explicou para ele tudinho, os choros que estava engolindo desde o dia em que o pai falou que o homem não chora. Doutor Emuré ouviu com muita atenção e falou: o caso é muito simples. O jeito agora é desachorar todo o choro engolido. Ele pediu para a mãe trazer 2 bacias grandes. A mãe não entendeu nada. Como é que desachora? Quis saber o menino. Ora, ora, meu menino bonito, venha cá para o meu colo e vá lembrando dos choros engolidos e desengula todos eles, um a um, sem esquecer nenhum. Vamos lá, vamos lembrando. Eu posso? Mas eu não sou homem. Exatamente porque você é homem que não pode engolir os choros. Todo homem tem lágrimas e as lágrimas são para rolar pelo rosto. Qualquer rosto, de homem, mulher, criança e gente de idade. Agora vamos parar de papo furado e comece logo a desachorar. Foi uma choradeira danada. Nito chorou as 2 bacias e a mãe teve que pegar mais 2. A vizinhança ficou assustada. A mãe chorou junto. O pai chorou, sentido. O médico chorou de emoção. Depois de 4 bacias grandes e 2 baldes cheios, Nito colocou seu choro em dia e ficou curado. Neste mesmo dia, o pai chamou seu filho no canto e falou emocionado: Filho, você deve chorar sempre que quiser, mas não chore sem razão. Acho que agora aprendemos a lição. Chorar é bom, às vezes deixa a gente mais homem. Os 2 se abraçaram fortemente, ficaram assim um tempão, um sentindo a batida do coração do outro. A partir daí, entre uma e outra choradinha, com razão, um menino Nito crescia um menino muito, muito, mas muito feliz. Pronto, terminei. Agora são 10h24 aqui pelo meu. E fiz a leitura em um pouquinho menos de 5 minutos. Vamos abrir agora, Kleber, gostaria que você passasse aí para o slide 10 e que nós fôssemos alimentando aí essa tabela com as respostas dos nossos colegas. Você pode falar um pouquinho para mim aí, Kleber, como foi Sim. a resposta deles? Nós temos aqui algumas respostas, a professora Karine, a Eliene, a Sheila, temos a Cláudia, a Vanessa, a professora Vanessa, a Rosimeire, a Rafaela e a Solange. Todos foram unânimes e muito provável. Opa. Muito provável? Isso. Unanimidade? Unanimidade, isso mesmo. Então, olha só. Esta atividade, né, é uma tabela que, a partir de uma leitura de eventos aleatórios, como nós vimos lá na habilidade do 4º ano, e aqui estou trazendo para vocês também, né, que é uma habilidade que tem no 3º ano do EMAI, do 3º bimestre. Não, essa habilidade é do currículo paulista, 3º bimestre, 3º ano de matemática. Probabilidade e estatística também. O que nós fizemos aqui com essa interação? Classificamos os resultados de eventos aleatórios do cotidiano, como pouco prováveis, muito prováveis, improváveis e impossível. E o objeto do conhecimento, análise da ideia de aleatório em situações do cotidiano, tá? Então, nós fizemos uma atividade de probabilidade antes da leitura, né? Sensibilizamos com o tema, e nós fizemos aí a tabulação dessa probabilidade. Foi o que nós acabamos de fazer aqui, tá bom? Com uma forma aí por meio da leitura inicial, que é uma orientação aí, como atividade permanente do programa Ler e Escrever, e como nós podemos enriquecer o nosso trabalho com a matemática, também com as indicações que nós temos aí dentro desse eixo, tá bom? Vamos agora passar para o próximo slide. Tivemos 8 respostas de muito provável, tá bom?
Ótimo. Então, olha só, na verdade, deu 4 minutos e 39. Então, foi assim, né, bem em cima do tempo, considerando a entonação, né, a expressividade que nós temos que ter quando nós estamos realizando uma leitura em voz alta. Então, eu já tinha, né, me antecipado em realizar essa leitura algumas vezes para poder me certificar desse cronômetro, né, do tempo aí para a gente dar uma estudada nele. Tá bom? Obrigada aí pela colaboração de quem respondeu. Nós podemos passar, Kleber, para o próximo slide. Então, vamos lá, meninas. Eu conversei com as coordenadoras, né, a Karine e a Rafaela, havia solicitado aí a leitura do capítulo 5 deste livro, mas quem não conseguiu realizar, né, essa leitura pode ser realizada posteriormente, especificamente o capítulo 5, que começa na página 115 e vai até a página 134, que ele vem, assim, de encontro ao nosso currículo paulista, ele vem de encontro ao material do EMAI, é uma orientação muito bacana, né? Faz parte aí do acervo também que chegou nas escolas este ano, é o acervo 7, tá? Livro do professor Efai, ensino fundamental dos anos iniciais. Então, é um livro que tem no acervo e que ele propicia essa formação continuada em cima desse eixo, né, da disciplina de matemática e especificamente aí da unidade temática probabilidade e estatística, tá bom? Então, o que esse livro vem trazer para a gente? Por que ele foi escolhido para estar no nosso acervo, né? Ele vem com essa resenha aqui também, ó. O Brasil é um país com grande produção acadêmica na área da educação matemática, mas deixa muito a desejar na aprendizagem prática na escola. Fato que é constatado nos resultados das avaliações sistêmicas nacionais e internacionais. Este livro reúne autores comprometidos não somente com a geração de conhecimentos, mas com a formação inicial e continuada de professores. Ele foi concebido pensando no professor que trabalha todos os dias a matemática em sala de aula, para ser fonte de conhecimento e reflexão prática, bem como para auxiliar na coordenação e no desenvolvimento pedagógico dessa disciplina, tá? Então, assim, gente, infelizmente, né, o nosso tempo é curto, não tem como eu esmiuçar para vocês aí nessas páginas, né, o que ele vem trazendo aí sobre a probabilidade estatística. Então, eu fiz um resumo, né, assim, casando com algumas atividades do EMAI e do nosso currículo paulista também, mas vale a pena vocês realizarem a leitura integral aí deste capítulo, tá bom? Eu deixo essa indicação. Pode passar, Kleber, por favor? Então, vamos lá, ó, ele vem com essa paginação lá em cima, né? Com esse tema, esse capítulo, ó, estatística nos anos iniciais de escolarização, tá? Eu deixei esse trecho, né? Eu tentei resumir ao máximo, mas, assim, é muito pertinente eu realizar essa leitura com vocês, para a gente entender, né? Por que um livro didático, por que eu estou trazendo esse livro, por que uma atividade do EMAI, as coisas vão se encaixando, né? Conforme aí nós vamos ler. Tá bom? Então, olha só o que esse trecho traz para a gente refletir sobre a estatística dentro do nosso currículo. Então, olha lá. Diante da inclusão da estatística no currículo brasileiro, diversas dúvidas foram geradas. Essas dúvidas, muito presentes nas escolas e em discussões junto aos professores, têm sido foco de pesquisas e reflexões no mundo todo, e são fundamentais para que o professor possa realmente exercer o seu papel de mediador na construção do conhecimento estatístico. Acredito que para o professor construir um processo de ensino-aprendizagem de qualidade, capaz de fazer com que os alunos se apropriem dos conhecimentos desejados, seja necessário não só uma boa formação inicial e continuada, como também um vasto número de suportes que incluem, olha lá, bons livros didáticos, que vocês fizemos a escolha, né, do PNLD, são os livros didáticos aí que estão na escola, eles não foram escolhidos aleatoriamente, né? Por isso que tem todo o processo na escolha, né? É obrigatória a participação de vocês, tá? Então, olha lá. Bons livros didáticos, manuais de professor compatíveis com as necessidades destes, livros paradidáticos, que é esse que nós acabamos de ler, e textos que tragam para a formação do professor os resultados de pesquisas recentes na área. Então, olha lá, gente, é um conjunto, né, de coisas que nós precisamos nos abastecer para que a gente possa garantir essa formação continuada. Eu digo que é um direito garantido, né? A nossa TPC, o EMAI,
ele ainda é opcional, né? Você tem que fazer uma adesão que você gostaria de incluir, né? E para o professor, levando em consideração aí a vida funcional, entra como uma carga suplementar. Mas o ATPC, que faz parte da jornada básica, é um direito, né? Garantido nosso. E, justamente, ele garante essa formação continuada, mas nós também, enquanto educadores e formadores que somos, temos que ter esse autocuidado e também buscar nós mesmos essa formação, né? Então, aqui, quando ele vem falando dos livros didáticos, que foram os que nós escolhemos no PNLD, os manuais de professor, o EMAI, ele traz o manual do professor, né? Eu digo que assim, se tivéssemos que escolher hoje, né? Se tivéssemos essa autonomia de escolher, olha, a verba que tem só dá para imprimir o manual do professor ou do aluno. O que a gente escolhe? Eu diria que o mais importante seria o do professor, né? Porque tem todas as orientações, como está dizendo aqui, compatíveis com as necessidades. Porque muitas vezes o caderno de atividades do aluno, ele só tem a comanda do que é para ser feito, né? Não tem toda aquela orientação, por que foi escolhido aquele desenho, o que aquela atividade vai propor, qual habilidade está sendo trabalhada. Então, assim, quando vem falando de manual do professor, o EMAI, ele traz isso para a gente, ele é esse nosso suporte, ele não é o nosso planejamento, mas ele é o nosso guia, né? Então, quando a gente vai fazer um aprofundamento, tem uma atividade no EMAI que você acha bacana, aquela atividade trouxe uma reflexão, uma discussão legal, o manual do EMAI, o livro do professor, ele te dá esse direcionamento para que você busque, que você vá além, antes de apresentar aquele conteúdo, de apresentar uma pesquisa, né? Então, nós temos isso, esse amparato, hoje nós temos na nossa rede, tá bom? Nós só precisamos nos apropriar, tá bom? Então, é isso que eu vou procurar fazer, né, nos nossos ATPCs aqui do EMAI, específicos do EMAI, para que a gente possa aí ampliar essa nossa discussão e aprofundar o nosso conhecimento, tá bom? Então, assim, ó, livros paradidáticos é os que nós temos na literatura, tá? Então, é esse que acabamos de ler aí do Nito. Os didáticos são os que nós escolhemos aí no PNLD, tá? E os manuais aí, aqui neste livro, da Kátia Stokes Molle, seria o nosso EMAI, então. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tá rápido demais? Podemos seguir? Pode passar então, Kleber, por favor? Então, vamos lá, gente. Mais um apanhado aqui que eu fiz desse capítulo, tá? No capítulo 5, ele vem dividindo a estatística em dois eixos, a estatística descritiva e a estatística inferencial. E dentro desses dois eixos da estatística, nós podemos ver que o EMAI, ele abraça esses dois eixos e ele trabalha esses dois eixos, né? A inferencial não tanto de uma maneira tão aprofundada, mas nós temos atividades no nosso EMAI que ela trabalha o eixo aí da estatística inferencial. Tá bom? E aí, rapidamente, o resumo delas aqui para vocês. Ó, a estatística descritiva tem por finalidade a caracterização de um conjunto de dados, de modo a descrever apropriadamente as várias características desse conjunto. Então, é aquela leitura e interpretação de um gráfico ou de uma tabela, né? A versão antiga do EMAI, ele vinha com esse bloco de conteúdo chamado de tratamento da informação, né? E agora, com essa revisão que foi feita para atender a BNCC e o Currículo Paulista, aí que se destrinchou em probabilidade estatística, tá? Então, assim, a descritiva é isso, análise, né, e interpretação aí de gráficos e tabelas, para você descrever apropriadamente as várias características daquele conjunto. A inferencial, ela pode ser definida como métodos que tornam possível a estimativa de uma característica de uma população ou a tomada de uma decisão. Então, assim, tabela e gráfico também, né? O EMAI vem com esse corpo, e aí tem algumas perguntas reflexivas que o aluno tem a possibilidade de inferir a estimativa dele ali, né? Então, tem algumas atividades também. Nós vamos analisar duas aqui para a gente entender um pouquinho o que esse capítulo vem dizer para a gente, tá? Então,
o EMAI passado, eu trouxe atividades do segundo ano, né? E neste daqui, o EMAI do quarto ano, tem uma atividade da unidade 2, que ela está especificamente tratando em cima da estatística descritiva, e uma atividade também da unidade 3, que vou mostrar para vocês, né, que aborda um pouquinho a estatística inferencial, tá bom? Então, é o que nós vamos analisar aí, essas duas atividades e as respectivas habilidades que elas trabalham aí. Tudo bem? Pode passar, Kleber, por favor? Então, vamos lá, gente, ó. Essa atividade é a 9.5, tá lá no volume 1 do aluno, tá? É uma tabela que ela vem aí já com uma classificação. Então, é uma classificação de frutas, altura da muda, tempo de frutificar, altura da árvore, isso já é a classificação, né? Então, é uma tabela que o aluno ele vai ter que pôr em jogo o quê? Temos aqui duas habilidades que eu coloquei, e aí eu gostaria, não sei se na tela, né, quem está com o celular fica um pouquinho miúdo para ler, mas eu vou ler para vocês, e aí a gente tem como referência a de cima ou a de baixo, né, para vocês aí dizerem, conforme está posta aqui a atividade, qual é a habilidade que está em xeque aqui nessa atividade 9.5 do quarto ano, tá bom? Então, vamos lá, ó. A habilidade de cima, ela está assim. Identificar entre eventos aleatórios cotidianos aquele que tem maior chance de ocorrência, reconhecendo características e resultados mais prováveis sem utilizar frações, explorando a ideia de probabilidade combinatória em situações problemas simples. A habilidade de baixo. Ler, interpretar e analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir textos com síntese de sua análise. Então, vamos lá. Gostaria também que vocês interagissem aí pelo chat, né? Olhando a atividade, como eu já dei aí uma introdução breve, né, dela, qual é a habilidade que essa atividade está contemplando? A de cima ou a de baixo? Pela leitura que eu realizei. O que vocês acham? Escrevam aí para mim, por favor. Já temos aí alguma interação, Kleber? Solange falou que é a segunda que você leu. As questões das tabelas estão assim, ó. Qual dessas árvores frutíferas leva mais tempo para dar frutos? Quais informações estão registradas na coluna altura de muda? Quais informações podem ser obtidas na coluna altura da árvore? E a última, com base nas informações da tabela, qual das árvores deve atingir a maior altura? De quanto será essa altura? Né? Então, essas é uma tabela e tem essas 4 perguntas. Só a Solange respondeu? Bom, então, vamos lá. Realmente é a habilidade de baixo, né? É a leitura, interpretação e análise de dados apresentados já em uma tabela, né? Que já está pronta, não tem nenhum campo nessa tabela que seja para completar, ou que o aluno tenha que fazer alguma conta, né? Algum cálculo para ele conseguir completar a tabela, né? Não tem nenhum campo aí da tabela que esteja vazio, né? Então, realmente é só uma leitura e interpretação, que está dentro aí da probabilidade estatística do quarto ano. Tá bom? Então, obrigada, Solange, pela sua contribuição. Aqui embaixo, gente, eu fiz um adendo, né? Só uma refrescada aí no nosso estudo, né? Do EMAI. Aqui é a atividade 9.5 que nós estamos analisando, né? À luz dessas duas habilidades. A atividade seguinte aqui do EMAI do quarto ano, a atividade 9.6, ela é a última atividade da unidade 2. E ela é uma avaliação das aprendizagens das crianças. Essa atividade vai avaliar o que aprenderam na unidade 2. Então, assim, só para refrescar, né, a nossa memória aí de entender aí como que o EMAI é estruturado, toda a última atividade da unidade, ela é uma avaliação.
né? Que aí fica ao critério de vocês, aproveitar ou não para ajudar aí a compor, né, a nota, a menção de nota que nós temos aí que alimentar a sede, tá? Mas só assim para refrescar aí a nossa memória, tudo bem? Lá na atividade 9.6, ela vem com várias atividades, né, e com unidades temáticas diferentes e as habilidades também, tá? Então, só para a gente relembrar aí dessa estruturação do EMAI, tudo bem? Podemos passar, Kleber? Então, vamos lá, gente. Aí vem na unidade 3. Quando a gente abre a unidade 3, lá do material do professor, que começa a sequência 10, ele vem explicando o trabalho de probabilidade estatística, que vai ser trabalhado naquela sequência, né? E dando aí alguns indícios aí para esse aprofundamento, daquele que nós estamos falando. Então, olha lá. Quanto ao trabalho com a probabilidade e estatística, no decorrer dos anos iniciais, os estudantes têm trabalhado com diferentes tipos de gráficos por meio da leitura e interpretação das informações ali presentes. Assim, dando continuidade a esse trabalho, nesta unidade 3, serão abordados gráficos de colunas e tabelas de forma articulada com o tema grandezas e medidas, bem como a realização de pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e a organização de dados coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas simples. Aborda ainda a identificação entre eventos aleatórios do cotidiano, aqueles que têm maior chance de ocorrência, reconhecendo características de resultados mais prováveis. Então, olha lá, não foi à toa, gente, que assim, eu separei a leitura desse livro, né, O Menino Nito, para vocês, por quê? Olha aqui na unidade 10, na unidade 3, o que ele vem falando, né? Probabilidade estatística está trabalhando junto com grandezas e medidas. Então, essas duas unidades temáticas aparecem aqui na unidade 3, articuladas, né? Então, assim, realização de pesquisa envolvendo variáveis categóricas numéricas e a organização de dados coletados por meio de tabelas e gráficos. Então, olha lá, tem a atividade 10 que nós vamos analisar, né? Mas aqui no manual do professor está dizendo que nós podemos ir além. Nós podemos realizar essa pesquisa envolvendo essas variáveis, a organização desses dados coletados, né? Então, isso é a probabilidade estatística, né? Então, assim, o nosso material, ele está muito alinhado com aquilo que o currículo paulista vem, né, trazendo como prioridade do ensino nos anos iniciais. Então, aqui embaixo eu coloquei, ó, grandezas e medidas, mais livro paradidático, que é um livro, uma história, né, a contação de uma história que pode ser realizada aí no começo da aula. O que a gente tem com isso? Uma boa situação de estatística inferencial. Voltando lá um pouquinho, por favor, Kleber, volta para mim no slide 13. Mais um. A estatística inferencial, ela pode ser definida como os métodos que tornam possível a estimativa de uma característica de uma população aquilo que a gente está estudando, né? Então, agora a gente vai pensar um pouquinho como que uma leitura, né, ela pode propor aí para os alunos essa pesquisa e essa coleta aí de dados, tá bom? Pode passar para o 16, por favor, Kleber? Vamos lá, gente, quem está acompanhando pelo celular, né, está um pouco pequeno aí de ver, mas nessa página aqui, nesse trecho da história do Nito, ele vem assim, né, vou só relembrar para a gente se apoiar nela e pensar aí numa atividade que envolva aí coleta de dados, ó. E agora, Nito, o que fazer com aquelas lágrimas que havia guardado para aquelas horas? Pois é, Nito só tinha uma única saída, engolir todos os choros que tivesse que chorar. Pronto, estava resolvido. Aí aqui ele vem falando, ó. Ele passou a engolir uma média de 20 choros por dia. Teve um dia que cortou o pé na rua e engoliu 30 choros em apenas 2 horas. Na hora que cortou os 5 choros, quando fez o curativo mais 10 choros, quando levou aquela enorme injeção, 15 choros de uma vez. Então vamos lá, gente. Pensando em choro e pensando em lágrima, a gente consegue ver aqui, dentro da unidade 3 do 4º ano, trabalhar com temas grandezas e medidas? Quando a gente pensa em lágrima e choro, a gente consegue fazer essa relação? O
que a gente tem, né, dentro dessa unidade temática quando a gente fala grandezas e medidas? Qual a unidade de medida que a gente pode relacionar aqui com o choro e com a lágrima? Quem quiser falar também, não quiser escrever, tá bom? Pode pedir a palavra aí, eu acho que a interação, ela é muito importante quando a gente fala de formação continuada, né? Gostaria que vocês participassem um pouquinho. De novo, vou perguntar, quando a gente fala em choro, em lágrima, qual a unidade de medida dentro de grandezas e medidas a gente pode relacionar? A Eliene, que gosta de participar bastante, as coordenadoras aí, a Karine, a Rafaela. Oi, Amanda, que hoje eu não estou muito legal, não, mas eu acho que quando fala de líquido pode ser 1 milímetro, não pode? Sim, Eliene, justamente. Essa é a relação estabelecida aqui, né, na história. Isso mesmo. Então, olha lá, pensando na unidade de medida litro, neste trecho é possível realizar várias reflexões com os alunos, propondo a inferência dessas probabilidades, né? Perguntas do tipo, aí, ó, quantos ml por choro? Quantos ml em 2 horas? E em 2 dias? E em 2 semanas? Eles podem construir essa classificação, né? Quando a gente mostrou aquela atividade no slide 14, volta um pouquinho, por favor, Kleber, no slide 14. No slide 14, ó, a tabela ela já aparece classificada, né? As frutas, qual a outra classificação? Aqui a altura, tempo de frutificar e a altura da árvore. Então, aqui, ele apenas tem que ler e interpretar, né? E quando a gente faz uma reflexão desse tipo com os alunos, pode voltar no 16, Kleber, por favor? A gente pode construir com eles que tipo de classificação, né? Eu tenho o desenho aqui nesse slide da tabela em branco e propor para eles construir juntos com eles, né? Quais as classificações que nós poderíamos colocar nessa tabela, né? 2 horas, 2 dias, 1 semana, construir com eles essa estimativa, quantos ml por choro será que ele chorou? Então, assim, é uma leitura que dá para ser realizada aí do 1º ao 5º ano, né? E permite para a gente aí uma infinidade de possibilidades aí para pensar em estatística, tá? Aí tem uma outra perguntinha que eu imaginei aí para a gente colocar para os nossos alunos, né? Se Nito prendesse o dedo na porta, Amanda, Oi? Desculpa te cortar, a Sheila tinha respondido capacidade também, aqui no chat. Legal. A gente tem uma outra parte aqui, Sheila, o próximo slide, né? Que aí a gente vai de encontro a essa questão de capacidade especificamente. Obrigada, Sheila, pela sua contribuição. Bacana. Mais uma pergunta, né? Se ele prendesse o dedo na porta, quantos choros ele engoliria? Então, assim, é uma possibilidade de construir com eles essa classificação, né? Ou uma outra situação, se ele estivesse assistindo um filme, o final do filme faria ele chorar também, né? Então, são vários, assim, situações aí de estimativa que a gente pode construir com os nossos alunos. E o que essa leitura vem trazer para a gente que é isso, gente, a estatística, ela está presente no nosso dia a dia, né? E hoje, no contexto pandêmico que nós estamos, dá para pensar com eles nessa situação, né? Então, ó, qual a probabilidade de eu me contaminar se eu não sair de casa? Né? Então, qual a probabilidade de eu me contaminar se eu sair de casa com máscara? A probabilidade de eu vou ao mercado, quando eu chego em casa, eu deixo meus sapatos para fora, eu passo álcool em tudo que eu comprei, eu lavo as mãos. Qual a probabilidade, né? Então, esse pensamento de probabilidade estatística, ele vem com essa revisão no nosso material justamente para isso, né? Não tem que estar voltada para uma coisa só para os muros da escola. É uma coisa para a vida, na sociedade, né? A gente trabalha o tempo todo com probabilidade estatística, né?
Então, assim, é uma leitura, né, fictícia, mas que dá para a gente fazer relação com a nossa vida real, porque tem crianças que têm esse perfil, né, e aí se não fosse para ser trabalhado no eixo da matemática, né, como tem uma riqueza muito grande aqui, eu poderia trabalhar na questão de história, né, na relação com o outro, o outro e nós, né, no mundo, nas relações, na questão de gênero, né, quando ele vem falando que homem não chora, né, então eu entro na questão de gênero também. Então, assim, é uma leitura que propicia também de trabalhar com outros aspectos em outras disciplinas, depende daquilo qual é o meu objetivo, né, o que eu quero trabalhar com essa leitura, né, o que ela pode enriquecer meu trabalho. Mas aqui, especificamente, a gente está trazendo aí para a unidade temática de probabilidade estatística, tá? Então, aqui, terminando esse slide, ó, ao invés de analisar uma tabela, o aluno tem a oportunidade de construir uma tabela e decidir aí sobre os critérios de classificação. Eu coloquei aqui também, gente, do lado, né, tem aí a imagem do Nito, tem essa tabela em branco, que a gente está trabalhando aqui com a questão de construir com eles essa classificação e não só analisar, mas, assim, eu tenho, né, na minha formação, esse olhar diferenciado aí para os alunos, não só que têm deficiências, né, mas aqueles alunos que têm dificuldade de aprendizagem. Então, assim, a gente não pode esquecer deles também. Então, quando a gente pensa em gráfico e tabela, como que a gente pode propor também para aquele aluno que ainda nem está alfabetizado, né, trabalhar com esse eixo aí de probabilidade estatística? Aí tem o desenho aqui dos blocos aqui, né, a gente chama de bloco Lego aí, né, é um Lego, ok, mas olha só, a gente pode construir com esse aluno também, né, essa questão aí do gráfico e trabalhar no concreto aí com esses alunos, né, mesmo num cenário aí de ensino remoto, de não estarmos ainda na nossa normalidade, mas assim, por meio da interação virtual também, né, que eu sei que, assim, as professoras dos anos iniciais, nós temos todo esse cuidado e todo esse carinho, né, na interação virtual com a mãe, numa chamada de vídeo, né, num vídeo curtinho que seja gravado, não importa, mas a gente propor essas possibilidades aí, né, mãe, seu filho está com dificuldade de entender, você tem bloco Lego, né, tem aqueles bloquinhos lá na sua casa, né, não tem do irmãozinho mais velho, do primo, olha, então vamos lá, dá para fazer, para ele poder entender o que é um gráfico de barras, né? Dá para a gente propor isso também para aqueles alunos que têm aí dificuldade de aprendizagem, também para aqueles alunos que são nosso público aí da educação especial, tá bom, gente? Então, nós não podemos também esquecer, tá? Desses alunos aí que precisam aí desse nosso olhar diferenciado, desse olhar carinhoso que nós já temos, né? Mas sem esquecer ninguém, né? De colocar ninguém aí nesse nosso barquinho, tá bom? Pode passar, Kleber, por favor, para o próximo slide. Foi a Sheila, né, que falou da questão de capacidade. Então, olha lá, nesse trecho aqui da história, eu coloquei essa imagem, quis colocá-la grande, é aquela parte que ele começa a chorar, né, que ele faz aquele buá, né, e que o médico, ele pede aí para a mãe pegar as bacias, né, e aí fala aqui, ó, foi uma choradeira danada. Nito chorou as 2 bacias e a mãe teve que pegar mais 2. A vizinhança ficou assustada. Então, olha só, aqui, nessa questão das bacias, não vem falando a capacidade delas, né? Nossa, que bacia, quanto cabia nessa bacia, né? Quanto que o Nito chorou. Então, é mais uma possibilidade, né, de fazer essa atividade prática aí com os alunos, né? E quando a gente fala de atividade prática, gente, se nós formos nos reportar, quando nós ocupávamos, né, a cadeira mesmo de aluno, né, a gente lembra aí com mais vivacidade quando era uma atividade prática, né, então, assim, dá para fazer na escola e é uma atividade também que dá para o aluno fazer lá na sua casa, né, ele vai procurar lá, quem não tem uma bacia, um balde em casa, né, qual é a mãe, né, a família que não tem desse utensílio doméstico aí tão importante, né, e fazer aí essa atividade prática, né, com as medidas aí de capacidade, como a colega bem falou, tá? Então, de novo, ó, o livro aqui da Katia Smolly, lá no capítulo 5, ela vem falando agora, gente, da importância de classificar,
né? Não só ler e interpretar uma tabela, um gráfico, mas assim, você dá oportunidade para esse aluno de classificar, né? Por exemplo, aqui, como a colega bem falou, como poderia ser? Que tamanho que seria essa bacia, né? Na página seguinte desse livro, ele fala que não coube a bacia, né? Depois ele chorou mais 2 baldes aí dos choros que estavam engolidos. Então, assim, são situações de aprendizagem que dá para fazer nos 2 contextos, no contexto presencial, né, e no contexto também aí do ensino remoto, né, de sugerir aí essa atividade prática, de repente, como lição de casa, ou oficina, né, ou atividade prática mesmo, e aí a família conseguir, né, registrar no momento que der, que puder, com uma foto, né, é uma atividade também que dá para ser feita, né, então, esse é só um trechinho, né, que eu coloquei aqui desse subcapítulo que está dentro desse livro, ó. Dessa forma, o que se ensina não é classificar, e sim uma classificação. Então, a atividade cognitiva, classificar, ela é diferente da atividade de registrar. Então, tem essas 2 diferenças, e quando a gente está lá com o nosso EMAI na mão, né, mesmo que o aluno não saiba essa diferença, ele não tem que saber mesmo, mas nós temos que ter claro, né, essa atividade, ela está fazendo o quê? Ela está propondo uma classificação, ela está propondo um registro. Sabe aqueles probleminhas que ele também, na versão antiga do EMAI, na primeira versão do Ler e Escrever, que tinha algumas atividades de matemática, né, dentro do próprio Ler e Escrever, tinha a conta, hoje tem essas situações também no EMAI, mas não com tanto volume como era na versão antiga, né? Era a conta e o aluno tinha que pensar numa situação, problema em cima daquela conta, né? A ideia da classificação aqui dentro da unidade temática probabilidade estatística é exatamente isso. O aluno tem um dado, olha, tem um choro, um menino que chorava muito, né? Por tudo ele chorava. Ué, se é choro, é líquido, é lágrima. Que unidade de medida eu estou pensando, né? Eu posso relacionar. E essas bacias, esses baldes aqui. E eu posso também pensar em copo, né? Copinho descartável de 200 ml, agora tem copo de 180 ml, tem o copinho de café de 50 ml. Então, assim, é um universo aí a ser desbravado, né? Dentro dessa vertente aí de classificar. E o quanto isso é importante também, né? Até na chamada que você faz, ou seja, lá no grupo, né, do WhatsApp, lá o grupo da turma, ou na sala de aula, né? Quando você faz a chamada e você propor uma classificação, pode ser classificado em menino e menina, né? Se está na semana A, na semana B, quem é do transporte, quem não é, né? Então, assim, na própria situação de chamada, né? De fazer aquele chamamento, quem veio, quem não veio, já dá para a gente construir aí uma atividade com essa temática, né? A importância aí de classificar e a gente ajudar o nosso aluno aí a construir esse pensamento, né? Que é tão relacionado à nossa vida, né? E sai aí dos muros da escola, tá bom? Então, essa imagem aí é bem representativa para aquilo que a gente está conversando. Professora Sheila, foi de encontro à interação que você escreveu sobre a capacidade? Quer falar um pouquinho? Estou falando muito rápido, gente. Vocês querem que eu reduza aí um pouquinho a velocidade, né? Teve algum trecho até aqui que não ficou bem esclarecido? Quer que eu retome ou a gente pode ir adiante? Bom dia. Então, para mim eu estava pensando exatamente isso, enquanto contava a história, logo depois que você começou a colocar essa história e trabalhar com matemática, eu fiquei realmente imaginando o tamanho do balde, foi muito interessante mesmo. Eu acho que, para mim, foi uma aprendizagem legal trabalhar dessa forma. Gostei, e inclusive, como você falou que o livro é primeiro ano, mas ele serve para todas as séries. Maravilhoso, gostei muito. Já estou aqui imaginando um trabalho com uma atividade parecida.
Ah, que legal. É muito gratificante ouvir isso, gente, de verdade, né? Eu acho que essa é a nossa função, né? De colaborar, de estudar, de aprofundar, né? O que podemos ir além daquilo, dentro do nosso material, daquilo que temos, né? O que podemos, assim, ofertar até para nós mesmos, né, gente? Acho que quando a gente se propõe a ir além, a aprender mais, é uma gratificação, é uma autorrealização, seja pessoal, seja profissional, né? Porque se um dia nós escolhemos ser professoras, é um sonho, alguém realizou isso um dia, né? E está vivendo isso hoje como uma atividade, uma formação como essa, né? E quando você se propõe a fazer algo e você se surpreende com aquilo, aquilo te dá uma satisfação, né? Seja pessoal ou profissional. Poxa, eu imaginei que seria dessa forma e foi muito mais além daquilo que eu imaginei, né? Então, isso é muito importante, né? Tanto para cada um de vocês e assim, esse feedback para mim também é importante. No finalzinho a gente vai discutir aí sobre a nossa próxima, né? Qual o tema aí que a gente vai estudar um pouquinho, tá bom? Obrigada. Vou adiante então, tá? Pode passar, Kleber, por favor, o próximo slide? Então, olha lá, gente, essa atividade também é do quarto ano, é a atividade 10.2. E essa atividade, ela tem 2 páginas, né? Geralmente a atividade ela é um pouco mais curtinha, mas quando ela vem falando sobre aí a estatística inferencial, aí essa daqui vai um pouquinho além, tá? Mas ainda assim, dá a possibilidade do aluno inferir uma informação, mas ainda não tem aquela questão de classificar. De repente, se tivesse assim, né? Se fosse uma coisa além, partindo dessa atividade do EMAI, uma história sobre animais, e aí ele colocar numa tabela quais animais que ele gostaria de pesquisar o peso, né? Lá no material do professor, ele vem com essa orientação de como você pode ir além, né? Com essa atividade. Ó, esses são os animais que estão aqui, e tem o peso aí aproximado deles, né? Tem mais algum animal que você tem curiosidade de saber quanto ele pesa? Que animal é esse? Quanto ele pesa? Você já conhece esse animal? Você já viu ele ao vivo? Tá? Então, assim, é uma atividade que como eu disse, né? O EMAI, ele não é o nosso planejamento, ele é o guia para o nosso planejamento do que nós podemos ir além, da mesma forma que o ler e escrever também, tá bom? Então, tem aí a tabela de animais sobre a massa de grandes animais, né? O peso deles aí estimado, e aí vem com essas perguntas, ó. Quais são os animais que pesam entre 100 e 1.000 quilos? Quais animais que pesam mais de 1.000 quilogramas? Qual animal pesa mais, um elefante ou um rinoceronte? Quantos a mais? Ainda assim, aqui ele vai ter que fazer um cálculo, né? Mas não para completar a tabela, né? Então, nesse primeiro momento, ele ainda não inferiu nenhuma informação. Ele apenas está lendo, interpretando e analisando os dados aqui dessa tabela, né? Quais animais pesam menos de 500 quilos? E aí, vamos imaginar assim, ó. Se o aluno, aquele nosso aluninho, né, indo para os níveis de proficiência, a gente tem aquele aluninho que é abaixo do básico, que é o adequado, e aquele que está no avançado. E nós temos, né, do primeiro ao quinto ano, nós temos aqueles alunos que são avançados, nós sabemos disso. Se de repente nessa questão aqui, na D, quais animais pesam menos de 500 quilos? Ele colocar uma resposta aqui, que não é o animal que está na tabela. Vocês acham que isso é certo, é errado, a gente considera ou a gente não considera essa resposta desse aluno? O que vocês acham? Ó, aqui a gente tem todos os animais, né? O leão, o hipopótamo, camelo, elefante, girafa e rinoceronte. Vamos imaginar que esse aluno tem, como já aconteceu comigo, né? Quando eu estava ainda em sala de aula, eu recebi um aluno que ele veio do Pernambuco e tinha uma atividade que era para falar sobre o animal de estimação. E quando eu peguei o caderno dele para corrigir, o animal de estimação dele era um tamanduá, né? E eu achei aquilo incrível. Eu falei, meu Deus, uma realidade da região sudeste, né? Metrópole de Guarulhos, né? Um aluno ter um tamanduá de estimação, né? E aí eu pedi para ele trazer fotos, né? Para ele mostrar para os coleguinhas e tal. Mas, assim, não tinha essa opção na atividade, né? E aí a gente considera ou não considera? Quando a gente está falando de uma atividade, quando a gente está falando de trajetória hipotética de aprendizagem,
porque é isso que o EMAI é para a gente, né? São as trajetórias hipotéticas. A gente poderia considerar errado se ele colocasse aqui nessa atividade um animal que não estivesse na tabela? Sim ou não? Tá todo mundo meio quietinho hoje. Vamos seguir então, ó. Fica aí vai ser disponibilizado depois, né? Vou disponibilizar aí para as coordenadoras esse material para vocês, tá bom? E aí, na sequência aqui na atividade 2, ele vem falando dos animais de grande porte e vem falando também os animais menores, né? E aqui a gente tem ave, a gente tem réptil, e aqui vem algumas perguntas que aí sim dá para ele inferir estimativas dele aqui, ó. Alguns desses animais têm mais de 100 quilogramas? Qual? Quantos a mais? Dos animais pesquisados, há os que pesam menos de 1 quilo? Quais? Então, de acordo com a tabela, né, e com a imagem também, ele pode aí colocar inferências estimativas dele, né? E a última que vem, ó, Emerson avistou um bando com 20 periquitos. A massa do grupo deve superar a 1 quilo? Aí tá lá o peso estimado do periquito, né? E aí ele vem falando aí desse bando, né? Quantos vai superar 1 quilo ou não vai superar, né? E vem aí com essa ideia de capacidade aí, como a professora Sheila falou, tá? Então, volta um pouquinho para mim, por favor, Kleber, no slide 13. Mais um? 13. Isso. Então, olha lá, o que a gente estudou, né, nessas duas atividades, estatística descritiva, naquela primeira tabelinha, e aqui da estatística inferencial. No 15 agora, por favor, Kleber. Agora, gente, refletindo aí, né, fechando aqui, já caminhando aí para o término do nosso EMAI, né? A unidade 3, o quarto ano, ela vem falando que a probabilidade estatística, ela está articulada com o tema grandezas e medidas, bem como a realização de pesquisas envolvendo variáveis categóricas. Então, assim, do NITO, como a gente colocou aqui, né, é uma situação de aprendizagem envolvendo um livro paradidático. Voltando lá no slide 18, Kleber, por favor. Mais um. Mais um, isso. Aqui na atividade 10.2, que está dentro da unidade 3, ela vem falando sobre outra unidade de medida, né, que é o quilo, e aqui ele vem falando das questões, né, do peso dos animais. Na próxima unidade aqui do quarto ano, aqui ele vem falando da unidade de 1.000 quilogramas, ele ainda não está convertido em tonelada, né, mas na próxima atividade, aí voltada mais para a unidade temática de grandezas e medidas, ele vem aí fazendo essas relações, né, e essas equivalências aí de quilograma para tonelada, tá? Mas especificamente aqui nessa atividade, a gente vê claramente a unidade de medida, probabilidade estatística, articulada aí com a unidade temática de grandezas e medidas, tá bom? Tem todos os anos, né? Mas como no EMAI passado foi segundo ano, esse ano, esse EMAI de agora eu estou trazendo especificamente aí do quarto ano, com uma habilidade do terceiro, que também, né, tem aí no currículo paulista, tá bom? Pode passar para o próximo, Kleber, por favor. Então, vamos lá, gente. Eu gosto muito de brincar, né? E como eu já falei para vocês no EMAI passado, muitas das vezes eu faço aí da minha casa um laboratório de pedagogia, né? Porque os meus 2 filhos estão nessa faixa etária dos anos iniciais, né? Um está no quarto ano, o outro está no quinto ano. Então, quando eu comecei a ler e me apropriar mais ainda, né, desse livro aí da Katia Stokes-Molle, tem algumas considerações que ela faz, algumas pesquisas, né, que ela é organizadora, mas quem escreveu esse capítulo é uma professora que desenvolveu uma pesquisa para o mestrado, e aí ela fala no capítulo dela alguns exemplos de atividades que ela fez numa escola, né, e aí ela aponta aí as considerações dela, e aí eu achei muito bacana, né, eu lendo e o meu filho do lado e fazendo 1000 perguntas.
E aí eu fiz, num livro, num caderno qualquer, tá? Eu fiz esse retângulo, desenhei esse retângulo aqui, ó, na folha, né, do papel, né? E eu perguntei assim para ele, né, filho, qual a probabilidade desse retângulo ser parte de uma vassoura? Aí ele ficou olhando assim para mim, e falou, você consegue? Será que dá para fazer se fosse para você completar esse desenho, você conseguiria desenhar uma vassoura a partir desse retângulo? Ele falou assim, dá, mãe, dá para fazer uma vassoura. Eu falei, e um travesseiro? Aí ele falou, nossa, um travesseiro duro, né, mãe? Eu acho que é duro esse travesseiro, né? E a bola, ele falou, não, mãe, não dá para fazer uma bola aqui, né? Como que vai fazer uma bola de um retângulo? A bola é redonda, né? Então, depois eu perguntei de novo, né, para ele, eu falei, mas qual com certeza? Você tem certeza que é algum? Aí ele falou, com certeza é uma vassoura. E eu falei, e qual que é o impossível? Ele falou, impossível de ser uma bola, né? E daí eu falei para ele, então termina essa vassoura para mãe, como que você imagina que é essa vassoura, né? E aí ele desenhou essa vassoura daí, né? E o desenho que eu fiz no caderno foi esse retângulo aí que faz parte logo abaixo do cabo da vassoura, né? E aí em cima tá recortado, porque a questão do tempo, né? A gente tem que gerenciar o tempo. Falei, nossa, se eu fosse colocar todos os exemplos aqui, a gente ia se delongar bastante. Eu desenhei um círculo e perguntei para ele, não lembro os outros dois, mas assim, se seria possível ser um violão, um sorvete e o outro lá que era impossível, né? Para mim, na minha concepção, era impossível. E ele desenhou um violão a partir de um círculo, né? Aquele buraco que tem no meio do violão. Então, assim, justamente, né? São coisas do dia a dia que a gente pode ajudar aí, às vezes até de uma forma oral, né? O nosso aluno a pensar aí nesse pensamento de probabilidade, né? Ele estava tomando banho também e a toalha pendurada no box e a tampa da privada aberta, né? E eu, em vez de dar uma bronca, tava naquela coisa gostosa ainda, né? De tinha acabado de ler, aí eu respirei, contei até 10, falei, filho, qual a probabilidade dessa toalha cair dentro da privada, com essa tampa aberta, né? Aí ele voltou e fechou a tampa da privada. Então, assim, é um pensamento mesmo que ele está presente no nosso dia a dia e a todo momento, né? E eu me realizo muito, porque a educação, para mim, não é só uma realização profissional, ela é uma realização pessoal também, né? Porque eu estou sendo educadora e professora, né, e mãe dos meus filhos ao mesmo tempo. Então, isso é muito gratificante, tá bom? Então, aí, gente, é uma atividade, né, que eu fiz aí com o meu filho, 4º ano, ele está matriculado, e aí ele classificou, né, de uma forma aí, lúdica, resultados de eventos cotidianos, de novo, aí, aleatórios, como pouco prováveis, muito prováveis, improváveis e impossíveis. Tá bom? Então, deixo aí essa sugestão aí para vocês também, né? Fazerem uma coisa comum, né? Uma coisa que às vezes parece boba, mas que a gente pode ir além, né? Agora, vamos lá, gente. Pelo cronograma que foi enviado, né, pela EFAP, aí, o roteiro aí dos ATPCs, está previsto o próximo da ADE para o dia 28 de junho e ser também o tema do EMAI. Então, gostaria, né, de que vocês aí se manifestassem, o que a gente pode trazer para a gente estudar, para a gente se aprofundar, né? São 2 perguntinhas aí que eu gostaria de fazer para vocês. E aí, novamente, né, o que vocês acharam desse estudo aí que nós fizemos no EMAI de hoje? Atendeu a expectativa de vocês? Ainda ficou alguma coisa que faltou aprofundar, ou no próximo EMAI a gente aprofunda mais um pouco essa unidade temática, ou a gente pode pensar numa outra unidade temática, ou uma outra, né, componente aí dentro das unidades temáticas para a gente pensar. Gostaria agora de ouvir vocês um pouquinho sobre a formação de hoje, se ela precisa ser aprofundada ou não, né, numa próxima formação, e se não, qual outra coisa aí que vocês gostariam que pudéssemos estudar, nos aprofundar aí no EMAI. Vamos lá? Passo a palavra agora aí, para a nossa interação.
Não temos nada no chat ainda. O pessoal estão agradecendo, na verdade, a formação de hoje, né? E ninguém quer falar um pouquinho? Tá todo mundo tímido? Acho que a Rafaela tá tentando falar, mas ela tá com um problema no áudio hoje. A Karine levantou a mão também. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Eu achei, assim, excelente a formação, como de costume, né? E acho que vai nos auxiliar bastante, tenho certeza. Agradeço, tá? Em nome da E. Raposo Tavares, essa interação de hoje, tá? Muito obrigada. Obrigado, Karine. Agradecemos seu Bom comentário. dia. Estão me ouvindo agora? Sim, Rafaela, agora estamos. Ai, que bom, porque realmente hoje eu estou com um problema na conexão, tá caindo toda hora a minha internet também, mas vou tentar falar um pouquinho. Também gostaria de agradecer a formação, muito boa. A leitura, né, que foi indicada, foi sugerida pela Amanda, né? Realmente esclareceu bastante dúvidas também, junto com a formação, então, bem rica mesmo, bem esclarecedora, né? Tenho certeza que para todos, né? Agradeço em nome da Escola Clay. E é isso, obrigada. E quanto a se gostaria de aprofundar, eu acho que para mim está bem esclarecida. É claro que a gente vai aprofundando, né, de acordo com as demandas, de acordo com as dúvidas, mas essa unidade temática, que é uma unidade que traz bastante dúvidas para a gente, né, na estatística especificamente, sempre trazia, né, é uma unidade temática mais complexa para ser trabalhada nos anos iniciais, né, mas creio que foi bastante esclarecedor a formação, né? E muito obrigada mesmo, Amanda, muito bom. Gostei bastante. Passo a palavra. Professora Eliane, obrigado, Rafaela. Eliane. Oi. Oi, pode Tá ouvindo? falar. Assim, eu achei a leitura, assim, interessante demais para trabalhar com as crianças, porque essa leitura dá uma possibilidade das crianças pensarem bastante, né. Quando ela começou a ler, eu, enquanto professora, fiquei pensando: "Como seria derramar essas lágrimas, assim, tantas lágrimas", né. E aí já me veio um outro pensamento, eh ainda da matemática, a gente pode trabalhar com as medidas, igual foi falado, mas também nós podemos fazer um trabalho integrado, né, falando dos sentimentos. Então eu achei muito bom, foi 10, Amanda, muito obrigada. Passo a palavra. Obrigado, professora Eliane. Amanda, a Sheila colocou aqui no chat, ó. Gostaria de uma formação sobre o cálculo mental e estimativa. A estatística, ela Tá cortando o áudio, não consegui ouvir quem tá falando e não ouvi o que foi dito. Era a Rafaela. é um trabalho de ciência. Estão me ouvindo? Agora sim, Rafaela. Ah, então tá bom. Então, só acrescentando, então essa atividade que ela fez é para a gente refletir mesmo sobre o trabalho com a estatística, né? Que é um trabalho que a gente precisa estimular o pensamento, né? A construção, o pensamento das crianças, né? Que a estatística
dentro dos anos iniciais, que é uma unidade temática que precisa trabalhar e estimular o pensamento crítico da criança, né? Então, todo esse trabalho que foi realizado nos mostrou e nos fez refletir sobre isso mesmo, né? Sobre como estimular esse pensamento crítico em relação ao que está sendo trabalhado, tá? Mais uma vez, obrigada. Amanda? Pode falar, estou ouvindo. Obrigada, Rafaela. Quem é que vai falar agora? Eu, Solange. Pode falar, Solange. Então, essa experiência que você trouxe da leitura do livro, assim, eu achei muito interessante. Esses dias eu até comentei com a Eliene, um livro que nós temos aqui no acervo é O Aniversário do Macaco. E, assim, através da leitura inicial, nossa, eu trabalhei, assim, com a leitura daquele livro, listas de palavras, a lista dos aniversariantes que falava de todos os animais que foram convidados para o aniversário do macaco, e também, assim, deu para trabalhar em matemática, a quantidade dos convidados, e, assim, eu achei muito interessante, né, porque realmente, através de uma leitura, tem infinitas coisas que o professor ele pode trabalhar, né, o conteúdo em sala de aula com as crianças. E, assim, gostei muito da formação, contribuiu bastante, tá? Obrigada, passa a palavra. Obrigada, Solange. É isso mesmo, né? A leitura inicial, ela não tem que ser uma coisa assim, desproposital, né? Porque no momento que você está lendo, a gente está colaborando ali para a formação do comportamento leitor, né, do aluno, ele enquanto ouvinte, aumentando o repertório, né, o vocabulário deles, e depois a gente estrinchar, né, essa leitura aí. Aí, ouvindo vocês agora, gente, né, eu gostaria de propor aí um desafio rapidamente, né? Como que poderíamos, dos que estão presentes na gravação aqui, que estão presentes na reunião, como que poderíamos aí classificar nós que estamos presentes aqui, né? Quais as classificações possíveis que, se nós fôssemos colocar uma tabela nominal de cada um, né? Pensando aí na primeira coluna, nominal de cada um, quais as classificações que nós poderíamos colocar, né, nas colunas seguintes para nós que estamos nessa formação de hoje, nessa classificação? Kleber também, você pode participar. Sim, Amanda, estou ouvindo aqui o comentário de vocês aí. Tranquilo. Não deu para pensar em nada? Ninguém pensou em nada? Numa coluna com a relação de todos os presentes e nas colunas da frente, né? Que classificação que poderíamos colocar em duas colunas seguintes para ou assinalar com X ou escrever alguma coisa na frente? Não? Ninguém? Então vamos lá. Quando vocês estavam falando, minhas ideias borbulham aqui, né? Se fôssemos pensar em todos presentes hoje na reunião e fazer uma atividade prática aqui de classificação, em duas categorias poderíamos ter escola Clay e escola Raposo, né? E assinalar com X aí quem era do Clay e quem é de Raposo. Pensando nessa mesma classificação, poderia ser em duas, quem é da escola, quem é da diretoria, né? E pensando ainda numa outra classificação, na função que estamos desempenhando nessa formação de hoje, né? Nós temos professores, nós temos coordenadores e nós temos PCNPs. Então, se fôssemos pensar numa coluna nominal, no nome de todo mundo, e pensar numa classificação, né? Nós teríamos aí uma tabela e um gráfico aqui para essa formação de hoje, né? Só nessa conversa de feedback que vocês estão me dando, ó, já deu para a gente criar aí uma atividade em cima disso.
começo, tá bom? Então é isso, gente. Pensamento de probabilidade, de estimativa, é isso. Ele está em todo momento aí, né? Faz parte da nossa vida, tá bom? Amanda, desculpa, a Rafaela tinha colocado aqui no chat, né? Por escola, por turma. A Eliane colocou turmas e especializações, né? Ah, que legal, bacana, bacana, Kleber. É isso mesmo, gente, né? Criar essa classificação, criar essa categoria, né? E ela é possível aí desde a educação infantil, se a gente for pensar, né? Até aí o nosso quinto ano dos anos iniciais, tá bom? A professora Sheila, né, tinha comentado cálculo mental estimativa. Mais alguém deu alguma sugestão? No chat, não. Ninguém colocou, não. Então, eu vou colocar assim, só para não de impor, né? Que nós não estamos aqui para impor, nós estamos aqui para construir e somar, né? Esse livro, gente, da Katia Stokes Molle, o capítulo 4, ele vem falando assim sobre fração, sobre os números inteiros, né, sobre os números naturais, de uma maneira assim fantástica, né? E se não fosse para a próxima, né, como a gente acata aí a sugestão da colega, mas seria uma coisa que gostaria de ver com vocês. É uma fragilidade também nossa hoje, né, enquanto professor de educação básica 1, polivalente que somos, trabalhar com total propriedade e segurança, fração com os nossos alunos? Seria uma coisa interessante para ser trabalhada numa próxima formação do EMAI? Isso, Eliane colocou aqui frações. Vamos lá, colegas, mais alguém? Estão de acordo com frações também, a Marina também. Solange também está gostando, falou que seria interessante. A Vanessa também, professora Vanessa, frações seria ótimo. Isso mesmo, Amanda. O retorno dos professores estão gostando da ideia para a próxima. Então tá bom. Vamos assim, se não tiver nenhuma mudança, né, nenhuma adequação aí desse calendário que já foi disponibilizado, tá prevista, né, a próxima aí para o dia 28 de junho, EMAI também aí de responsabilidade da diretoria de ensino. E aí nós podemos então amadurecer, né, esse tema aí para a gente se aprofundar, tá bom? Então é isso, gente. Estamos chegando aí ao nosso final do nosso EMAI. Agradeço a participação, né, a colaboração de vocês, né? E espero aí vocês na próxima, tá bom? Até mais. Passo a palavra, Kleber. Obrigado, professora Amanda. A todos. Obrigado Hoje tivemos ótimas participações na TPC de hoje, foi muito bom, os professores participaram bastante, os coordenadores, muito obrigado pela participação. Quanto mais vocês participam, mais dinâmico fica. Queremos também dar um bom dia aqui para os professores que estiveram conosco aqui da Educação Escolar Indígena, né? Os professores estão conosco também, é um prazer tê-los aqui conosco. E lembrando que, assim quando a gravação do Teams estiver disponível, eu vou editar o vídeo e vamos disponibilizar a gravação da TPC de hoje no canal do YouTube da Diretoria de Ensino. E a lista de presença será passada depois para os coordenadores, tá ok? Então, estamos dando por encerrada a nossa TPC, vou parar a gravação